Alô, galerinha! Nesta aula eu tô chegando com todo o gás, hein? Vamos ver no eixo 2, natureza e sociedade. Então vamos entender um pouquinho melhor qual a relação de nós, perante sociedade, temos com a natureza. Educação física vem trazendo a temática práticas corporais de aventura. Então vamos ver, conhecer e se aprofundar um pouquinho nesse universo das práticas corporais de aventura. Turma, garanto a vocês que a adrenalina nessa aula vai a mil. Bom, essa aula está sendo vivenciada com os alunos da Escola Municipal de Educação Básica Reunida Padre Tavares, na disciplina de Educação Física, com o professor Luiz Pereira de Almeida Neto. Pois bem, pessoal, a estrutura da nossa aula tem como base a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, alinhada com o Plano Estadual e Municipal de Educação, no caso do Estado da Paraíba e do município de Tavares. Nesta aula, vocês irão conhecer o mais recente componente curricular inserido na disciplina de Educação Física. Não que essas práticas não tenham sido vivenciadas anteriormente, mas agora ela ganha destaque entre os demais componentes curriculares da disciplina de Educação Física. Os objetivos das práticas corporais de aventura no contexto escolar é experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventuras urbanas, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais. Identificar os riscos área realização de práticas corporais de aventuras urbanas e planejar estratégias para a sua superação. Executar práticas corporais de aventuras urbanas, respeitando o patrimônio público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos espaços. Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo as características como instrumentos, equipamentos de segurança, indumentárias, organização e seus tipos de práticas. Então vamos lá, as práticas corporais de aventura! A história dos esportes radicais e de aventura remota, quer dizer, que estava distante há muito tempo, é clara que alguns dos esportes existiam antes de se tornarem um esporte em si, e foram se moldando para se encaixar como prática esportiva. Outros foram derivados de certas práticas e se tornaram uma coisa nova. Os esportes radicais de aventura surgiram nesta era contemporânea. Com a modernização da sociedade, o homem ficou mais concentrado nas cidades, preso a atividades ligadas às tecnologias e áreas urbanas. O homem foi ficando distante da natureza e das atividades a ela relacionadas. Esse contato com o natural ficou super reduzido. Distante, ficamos por vezes presos a atividades rotineiras, monótonas, desprovidas de intensidade e emoção. Chegou o momento, então, que o homem resolveu fazer uma espécie de volta às origens, retomando um contato maior com a natureza. Isso se mostrou importante para uma reflexão maior e mais profunda sobre o convívio social e a vida em sociedade. Então vamos lá para a reflexão. O convívio social e a vida em sociedade, ela é de suma importância, pessoal. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico
e também físico. A solidão, ela adoece. O encontro nos enriquece. A vida em grupo possibilita crescimento, aponta oportunidades, consola nos momentos difíceis, mas nem sempre a convivência é simples. Isso nós sabemos, né? Então, nesse momento que nós estamos passando, dá para refletir um pouquinho aí, né? Como está a convivência de vocês em casa. Então, para e pensa um pouquinho. E vamos dar continuidade à nossa aula. Ter um contato maior com a natureza passou a ser visto como uma necessidade, visto que tais atitudes teriam efeitos extremamente benéficos, em termos pessoais, físicos e mentais, e sociais. Pessoas de várias idades os praticam, principalmente as que estão na faixa etária entre os 18 e 30 anos. A partir da segunda metade do século XX, os esportes de aventura foram ganhando espaço, mas foi principalmente a partir da década de 1980 que eles se tornaram uma forma mais sólida e crescente, vertiginosamente popularizando-se. Eles são encarados como um verdadeiro contraponto ao mundo do trabalho, sobretudo urbano. Eles são mais do que um lazer. São uma espécie de válvula de escape tão necessária a essa realidade moderna. É aos poucos que os praticantes de cada modalidade se juntam, se organizam e criam toda uma estrutura para a prática esportiva, oficializando a existência do esporte. Os esportes de aventura na natureza são definidos como aqueles que envolvem um nível muito maior de riscos físicos, que podem estar relacionados à velocidade, altura ou outros elementos. É justamente por causa desses riscos que os esportes de aventura são bem mais emocionantes que os esportes comuns, como basquete, corrida, entre outros. Além disso, eles exigem muito mais do corpo e do emocional do indivíduo. Muitas das vezes, esses esportes envolvem situações extremas em termos físicos e ou emocionais. Essa modalidade de esporte estimula fortemente a produção de certos tipos de hormônios. Não é qualquer pessoa, em certo sentido, que pode praticar o esporte de aventura. Devido ao alto grau de exigência física e mental, demanda-se um elevado grau de preparo, a fim de que se possa dar conta de toda a atividade física. Pessoal, presta atenção aqui. Eu sou professor de educação física, mas se eu for praticar alguma atividade de aventura, eu tenho que procurar um profissional especializado na área, tá certo? Porque justamente é uma atividade que exige muito esforço físico e mental, né? Então eu tenho que seguir as orientações, tenho que estar com o meu preparo físico em dia, certo? Que é uma atividade que requer muito esforço, tá ok? Os esportes de aventura devem ser praticados ao ar livre, a céu aberto. Há basicamente duas categorias diferentes de esportes de aventura: esporte de aventura na natureza e os esportes radicais urbanos. Os esportes de aventura na natureza são, como o próprio nome diz, executados em ambientes naturais, na natureza, sob a influência de intempéries naturais, que é a questão do mau tempo ou qualquer mudança climática que venha a ocorrer, como o sol, a chuva ou o vento. Os esportes radicais urbanos são praticados nos ambientes urbanos ou ainda em lugares fechados. Quando um esporte é realizado na natureza, isso incrementa com alguns elementos, posto que além de saber lidar com certos acessórios, há toda a influência natural em termos de percursos, condições climáticas, entre outros. Tudo isso conta no grau de dificuldade e exigências. Todas essas condições ambientais influenciam nos riscos, o que por sua vez aumenta o grau de adrenalina sentida nas práticas esportivas. Aqui nós temos os esportes praticados na natureza. Eles podem ser classificados em 3 subgrupos.
os esportes realizados na terra, na água e no ar. Na terra, de acordo com as imagens aqui, nós temos o arvorismo e o mountain biking. Na água nós temos o rafting. E no ar nós temos o rapel, o slackline e a asa delta, dentre várias outras existentes, para a gente praticar e aproveitar a natureza. Vamos conhecer um pouquinho melhor essas práticas corporais de aventura na natureza. Nós temos aqui o mountain bike. É a velha prática de ciclismo associado a trilhas composta de terrenos variados. Já o arvorismo consiste na utilização de técnicas para se locomover entre as copas das árvores. São plataformas criadas no alto das árvores com a ajuda de cabos, cordas e suportes de apoio para os pés e mãos. Ao final do percurso, muitas vezes a descida é feita com a tirolesa. Já o rafting é um dos mais populares e praticados. É um esporte de aventura bastante emocionante. Ele consiste na descida de corredeiras dos rios com o uso de um bote inflável. É um esporte que exige muito dos braços. Além de muita agilidade, quanto mais tranquilo o curso, mais força será necessária para mover o bote. Agora vamos conhecer os esportes radicais urbanos. Nós temos aí o bungee jump, o parkour, a escalada, a bike BMX e o skate. Agora vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre algum desses esportes? Vem comigo! Vamos conhecer agora os esportes radicais urbanos. Nós temos aí o rapel, o parkour e o skate. O rapel, ele consiste na descida em alturas. No caso dos ambientes urbanos, essa descida é feita em paredões artificiais ou mesmo em prédios diversos, com a ajuda de corda, luvas, mosquetões e cadeirinhas. Já o parkour é o esporte originário da França. Seu funcionamento reside basicamente no deslocamento entre pontos diferentes de um ou mais locais na cidade, de forma rápida e usando habilidades corporais diversas. Aqui se aprende a superar obstáculos variados que estejam presentes no ambiente. Já o skate, um dos mais conhecidos e praticados esportes urbanos, consiste em percorrer as ruas da cidade ou ambientes fechados, sobre um carrinho com 4 rodas. O famoso skate, ele é oriundo do surf, no qual os surfistas, para treinar na ausência de ondas, criam uma prancha sobre rodas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, mas segura aí, viu, que lá no finalzinho tem mais adrenalina para vocês. Mas antes aqui, para encerrar minha fala, eu gostaria de colocar algumas observações aqui. Leiam com atenção, assista o conteúdo com atenção. Gerou dúvida? Assiste novamente. Quando for responder o questionário, não lembra da questão? Volta lá, volta aqui no vídeo, assiste ele novamente e tira suas dúvidas. Quando for o processo de envio para o professor, é do mesmo jeito que foi a atividade anterior. Essa atividade ela será aceita até a sexta-feira, 30/5, até as 23h59. Galerinha, não dorme no ponto, se liga na parada. Se não anexar o questionário, não gera nota. Tenho muitas pendências de atividades anteriores por esse motivo. Coloquem o nome de identificação no e-mail. Não estamos localizando vocês.
muita gente que está utilizando o e-mail dos pais, muita gente que tem apelido e a gente não consegue identificar pelo nome, tá certo? Está com dúvida sobre o conteúdo de educação física? Eu estou à disposição das 13 horas às 18 horas, ok? Vamos normalizar. Eu estou trabalhando 24 horas, galerinha, não estou dando conta. Então vamos lá. Foco, força e fé para vocês, viu? Um grande abraço e fica aí com mais adrenalina. Um grande abraço a todos. Valeu!